Queria, no primeiro momento, fazer uma rápida retificação. Eu fui apresentado no início como um representante do Instituto de Ciências Sociais. Eu sou do Instituto de Ciências Sociais, mas não o represento. O representante está aqui, o diretor da minha unidade. Acho importante dizer isso no momento em que o Brasil costuma jogar lideranças indígenas que não representam ninguém, ou reitores que não representam suas comunidades e, mesmo assim, são colocados em alguns cargos, né, a revelia do que a comunidade universitária quer. Então, contra essas pessoas que não representam o que verdadeiramente deveriam representar, eu gostaria de fazer essa retificação em relação ao meu nome aqui hoje. Segundo lugar, eu gostaria de dizer que, fazendo uma rápida retomada na memória, um apelo às pessoas que já têm cabelos brancos como eu, e isso não vai para o movimento estudantil necessariamente, mas indiretamente sim. Há 27 anos atrás, em 1992, o presidente Itamar Franco resolveu não nomear e não empossar um reitor eleito da Universidade Federal de Uberlândia. Nós ocupamos a reitoria. Ficamos meses lá. E hoje algumas universidades federais no Brasil fazem a mesma coisa. E a metáfora da savana africana mexe muito com alguns demônios dentro do nosso corpo. Deixem vir caçar as zebras gordas que vão encontrar outras coisas na frente deles, né? Nós não vamos arredar pé da nossa universidade. Nós não vamos abrir mão delas. Em 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso, com o seu ministro da Reforma do Estado, Bresser Pereira, lançou um projeto de reforma do Estado, e lá ele embutiu a proposta de que as OSs dirigissem as universidades. Esse projeto não é novo. Esse projeto não é novo. Foi por conta da resistência que nós empossamos reitor, foi por conta da resistência que nós evitamos que as OSs fizessem a gestão dessas universidades, e vai ser por conta da resistência que nós não vamos permitir que o futuro se avance. Eu, de minha parte aqui, vou fazer uma fala rápida, do lugar do ofício, do lugar do meu trabalho. Eu sou professor de Planejamento e Políticas Públicas, eu coordeno um grupo de pesquisa sobre políticas públicas, e eu diria que se o ministro Weintraub tivesse na minha turma e apresentasse o Futurice como trabalho de final de curso, ele estaria reprovado, porque é um trabalho fraco. É um trabalho tecnicamente fraco. As pessoas que me antecederam disseram que o Futurice é. Eu queria convidar vocês a pensar sobre o que o Futurice não é. O Futurice não apresentou, enquanto minuta de projeto de lei, temos um vereador aqui na nossa frente que sabe como é o processo legislativo, não há uma exposição de motivos. Se tiver algum estudante de Planejamento e Políticas Públicas nesse plenário, vai se lembrar que toda vez que nós apresentamos uma proposta de políticas públicas, ela tem que vir casada ou precedida por dois elementos: um diagnóstico e um estudo de estimativa. O futuro se promete a transferência da gestão das universidades para as OS. Eu quero um estudo que me comprove que as OS são eficientes na gestão de recursos públicos, principalmente universidades. A universidade que funciona nesse país é a Universidade Federal. Não há experiência de gestão bem-sucedida de universidades que produzem ciência que não a gestão pública, de autarquia, mas pública. O futuro se propõe que nós façamos o uso de um fundo. Vamos associar os bens das universidades a esse fundo, jogar na Bolsa de Valores. Eu quero um estudo de estimativa que me projete para o futuro as condições da criação de recursos para sustentar as universidades. O futuro se promete uma modernização da gestão. Eu quero que o ministro me prove que há déficits de gestão na minha universidade. E há, ou deve haver, mas não há estudo. Se não há estudo, esse projeto Futurice é amador, ele é principista, ele parte de uma leitura ideológica sobre o que é público como ruim e o que é privado como bom, e quer fazer uma substituição do que é público pelo privado. Desafio o ministro a indicar qualquer tipo de trajetória recente no Brasil em que a elite nacional tenha financiado órgãos públicos. Desafio o nosso ministro a dizer que naming rights
para prédios públicos e universidades podem produzir recursos. E desafio o ministro a vincular o seu Futurice ao Plano Nacional de Educação, que de 10 em 10 anos planeja a educação desse país. Não há uma linha no Futurice vinculando a alteração da gestão da universidade ao futuro da educação pública desse país. Não há uma linha dentro do Futurice que monte vínculos, nexos, associações entre ensino, pesquisa e extensão. O nosso gestor do MEC não consegue nos provar que a gente inova pouco, que a gente internacionaliza pouco. Ele sugere que nós criemos ouvidorias. Será que ele já entrou dentro das universidades para saber se temos ouvidorias? Ele sugere que nós tenhamos cursos de idiomas. Será que ele conhece a universidade pública? Ele sugere que nós façamos planos, projetos de governança. As nossas universidades os têm. São redundantes as propostas. E por que são redundantes? Porque ela não se baseou num diagnóstico, porque não tem estimativa, porque não tem ciência, porque esse governo é avesso à ciência. E a universidade está aqui para defendê-la. É por isso que nós viemos para essa audiência pública, para dizer que nós não vamos usar as armas, nós não vamos resistir com as armas, nós vamos resistir com o que nós temos, que é a ciência, que vai fazer com que esse país tenha um lugar melhor na divisão internacional do trabalho, porque nós precisamos de um projeto de desenvolvimento nesse país. E qual é o papel da universidade para fazer o Brasil desenvolver? 2 minutos. Para concluir. O ministro não diz, essa universidade ela já deixou de ter há muito tempo as funções no seu tripé, ensino, pesquisa e extensão. Hoje, além dessas 3 funções, ela inclui socialmente. Ela tem um programa, o PNAES, que já teve, até 2016, R$ 1 bilhão de orçamento. 1 bilhão. Hoje, a ameaça é de corte. O PNAES fez com que estudantes pobres, pretos e pretas desse país, pudessem estudar na universidade, dar esperança para suas famílias, dar esperança de mobilidade social, fazer com que a ciência chegue até o povo. Então, a universidade também é inclusão social. Não há uma linha no futuro sobre isso. Nós fizemos um grande processo de acesso com as cotas. Não há uma linha sobre as cotas, sobre democratização de acesso dentro do Futurice. O Futurice é um não ser. O Futurice está cheio de não é. O Futurice não tem promessa, não promete futuro. Ele castra futuro, porque ele é pobre. Então, se o Weintraub quer uma universidade com uma administração mais moderna, que ele primeiro nos ofereça um projeto que tenha minimamente base científica. É o que a gente pede para ele. Obrigado. Obrigado, professor Dr. Leonardo.